O verão em Lisboa sempre foi quente, mas aquele ano o ar parecia mais denso, mais pesado. Cada canto da minha casa parecia absorver o calor, tornando-o insuportável. Meu nome é Clara, tenho 37 anos e moro em um bairro tranquilo com meu marido, Ricardo. Nosso casamento era estável, mas sem paixão. Ricardo viajava constantemente a trabalho, deixando a casa em silêncio por dias. Embora eu tivesse aprendido a aproveitar minha solidão, às vezes o peso do vazio era difícil de ignorar. Tudo mudou quando Felipe, o filho de Ricardo do casamento anterior, veio ficar conosco. Ele tinha 21 anos, alto, com porte atlético, olhos castanhos e um jeito descontraído que contrastava com a seriedade do pai. Felipe era estudante de design gráfico e trabalhava meio período em uma empresa local. Ele sempre chegava tarde em casa, exausto, mas cheio de energia. Sua presença era um sopro de ar fresco na minha rotina, embora eu não pudesse evitar me sentir estranha quando estávamos sozinhos. Naquela tarde, enquanto preparava uma salada leve na cozinha, ouvi a porta da frente se fechar com um estrondo e os passos rápidos de Felipe na sala. Virei a cabeça a tempo de vê-lo entrar. Ele vestia uma camiseta cinza colada ao corpo, encharcada de suor, que marcava cada músculo de seu torso. Seu cabelo castanho estava bagunçado, e pequenas gotas de suor escorriam por sua testa. "Que calor está fazendo hoje!" exclamou, abrindo a geladeira e pegando uma garrafa de água gelada. "Sim, parece que este verão não vai acabar nunca", respondi, tentando manter minha atenção na salada. Ele sorriu, aquele sorriso despreocupado que parecia iluminar tudo ao redor. Enquanto bebia, largou a mochila no sofá da sala e se espreguiçou, deixando aparecer uma pequena faixa de pele na altura do abdômen. Não pude evitar desviar o olhar por um instante, mas rapidamente voltei a me concentrar no que estava fazendo. "Quer ajuda com alguma coisa?" perguntou, apoiando-se no balcão. Sua proximidade me deixou nervosa, embora eu tentasse não demonstrar. "Não, obrigada, já estou terminando", respondi, sem olhá-lo diretamente. Felipe me observou por alguns segundos antes de se virar e ir para o quarto. Quando ouvi o som do chuveiro, soltei um suspiro de alívio, embora não pudesse entender por que me sentia tão inquieta. Mais tarde naquela semana, enquanto subia as escadas para o meu quarto, notei que a porta do banheiro estava entreaberta. Um feixe de luz escapava pela fresta, e o som da água caindo preenchia o corredor. Sem querer, meu olhar se desviou para o interior. O que vi me deixou paralisada. Felipe estava sob a água, com o torso nu delineado pelas gotas que deslizavam por sua pele. A luz suave do banheiro destacava cada detalhe de sua figura de uma maneira quase irreal. Um calor inexplicável subiu pelo meu pescoço até minhas bochechas. Fiquei imóvel por alguns segundos, incapaz de desviar o olhar. Mas então algo caiu dentro do banheiro, provavelmente uma garrafa de shampoo, e o barulho me tirou do transe. Rapidamente abaixei a cabeça e continuei andando até o meu quarto, com o coração disparado. Naquela noite, não consegui dormir. Fechava os olhos, e a imagem de Felipe sob a água invadia minha mente repetidamente. "Isso não está certo", repetia para mim mesma, tentando me convencer de que era apenas um momento de fraqueza, algo que logo esqueceria. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Felipe apareceu na cozinha. Ele usava uma camiseta branca larga e um short. Embora sua roupa fosse completamente casual, sua presença preenchia o ambiente de uma maneira que eu não podia ignorar. "Quer que eu te ajude?" perguntou com um sorriso, enquanto pegava uma xícara de café. "Claro, pode colocar os pratos na mesa?" respondi, tentando soar o mais natural possível. Enquanto trabalhávamos juntos, nossas mãos se tocaram brevemente ao passar uma colher. Foi um toque rápido, insignificante,
mas suficiente para que um arrepio percorresse minha espinha. Ele pareceu não perceber, ou pelo menos não demonstrou, mas eu precisei me afastar rapidamente, fingindo que precisava pegar algo em outro lugar. Durante o café da manhã, tentei manter uma conversa casual, mas toda vez que levantava o olhar e nossos olhos se encontravam, sentia um nó no estômago. A tensão no ar era inegável, e eu não sabia como lidar com aquilo. No sábado, conforme havíamos combinado, decidimos sair para o Parque das Nações. Eu usava um vestido branco leve, perfeito para o calor sufocante, combinado com sandálias confortáveis. Tinha me arrumado um pouco mais do que o habitual, embora não soubesse exatamente por quê. Caminhávamos pelos caminhos sombreados, falando de coisas triviais e relembrando momentos do passado. Fiquei surpresa com o quanto Felipe era maduro para a idade dele. Tinha opiniões claras sobre quase tudo e uma confiança que parecia envolvê-lo. Quando paramos perto do rio Tejo, o clima mudou. O sol refletia na água, criando brilhos dourados. Felipe me olhou diretamente, com uma intensidade que me deixou sem palavras. Clara, preciso te dizer uma coisa, começou, mas eu o interrompi rapidamente. Felipe, por favor, não continue. Isso não está certo. Virei-me, fingindo admirar a paisagem, mas podia sentir o olhar dele fixo em mim. O silêncio entre nós era tão pesado quanto o calor daquele dia. Depois daquele passeio no Parque das Nações, tudo em casa parecia ter mudado. Embora eu tentasse ignorar o que aconteceu, algo entre Felipe e eu havia cruzado uma linha invisível. A tensão era palpável em cada interação, em cada olhar sustentado um pouco mais do que o necessário, em cada toque casual que parecia durar demais. Naquela noite, enquanto estava sentada na sala com um livro nas mãos, ouvi os passos de Felipe se aproximando. Tinha tentado me concentrar na leitura, mas minha mente voltava repetidamente ao rio, a intensidade nos olhos dele quando falou comigo. "O que você está lendo?" perguntou, sentando-se no sofá à minha frente. "Um romance, algo leve para me distrair", respondi, levantando os olhos por um segundo antes de voltar ao livro. A presença dele me deixava nervosa, embora eu tentasse não demonstrar. "Você parece distante ultimamente. Está tudo bem?" O tom dele era sincero, mas também carregado de algo mais, algo que eu não conseguia definir. "Sim, só tenho muitas coisas na cabeça", menti, evitando olhá-lo diretamente. O silêncio que se seguiu foi incômodo, quase insuportável. Finalmente, Felipe se levantou e foi para o quarto, deixando para trás uma sensação de vazio que eu não conseguia explicar. Conforme os dias passavam, tentei me manter ocupada com as tarefas da casa, mas a ausência de Ricardo fazia cada canto parecer maior, mais vazio. Dizia a mim mesma que precisava me concentrar no meu casamento, mas sempre que via Felipe, algo dentro de mim se desequilibrava. Uma manhã, enquanto regava as plantas no quintal, ele apareceu silenciosamente atrás de mim. Vestia uma camiseta preta justa e uma calça jeans desgastada, e o cabelo estava levemente bagunçado, como se tivesse acabado de acordar. "Quer ajuda?" perguntou, pegando o regador das minhas mãos antes que eu pudesse responder. O contato dos dedos dele contra os meus foi breve, mas suficiente para que um arrepio percorresse meu corpo. Rapidamente me afastei, fingindo que precisava fazer algo na cozinha. "Obrigada, mas já terminei", disse com um sorriso forçado antes de entrar apressada na casa. Naquela noite, o calor era insuportável. Fiquei no meu quarto, com as janelas abertas, tentando fazer o ar fresco aliviar um pouco a opressão que eu sentia, não só pela temperatura, mas também pelos meus pensamentos. Quando finalmente apaguei as luzes e me deitei, ouvi passos no corredor. Meu coração começou a bater mais rápido. Seria Ricardo? Não, ele só voltaria no fim da semana.
Os passos pararam em frente à minha porta, e então ouvi uma leve batida. Clara, posso falar com você? A voz de Felipe era baixa, quase um sussurro. Por um momento, pensei em ignorá-lo, fingir que estava dormindo, mas algo dentro de mim me impulsionou a levantar e abrir a porta. Lá estava ele, com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. O que foi, Felipe? Perguntei, tentando soar firme. Preciso ser honesto com você, disse, olhando diretamente nos meus olhos. A confissão dele foi inesperada, mas não surpreendente. Falou sobre como se sentia cada vez mais sozinho, sobre como eu era a única pessoa que realmente estava presente para ele. Suas palavras eram sinceras, cheias de emoção, e, embora eu soubesse que tudo aquilo era errado, não pude evitar me sentir tocada pela vulnerabilidade dele. Antes que eu pudesse responder, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. A mão dele roçou a minha, e o calor da pele dele contra a minha foi suficiente para fazer o tempo parecer parar. Felipe, isso não pode acontecer, comecei, mas minha voz sumiu quando ele me olhou com aquela intensidade que fazia todo o resto desaparecer. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Finalmente, afastei minha mão e fechei a porta, ficando sozinha na escuridão do meu quarto, com o coração disparado. Na manhã seguinte, eu me sentia exausta, como se não tivesse dormido nada. Tentei agir com normalidade, preparando o café da manhã como todos os dias, mas quando Felipe entrou na cozinha, meu corpo automaticamente ficou tenso. Bom dia, disse ele com um sorriso leve, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, respondi, evitando olhar diretamente para ele enquanto colocava as xícaras na mesa. Durante o café, tentei manter a conversa em temas triviais, mas toda vez que nossos olhares se cruzavam, parecia que o ar ficava mais pesado. Finalmente, me levantei, fingindo que precisava cuidar de algo urgente no quintal. Naquela noite, depois do jantar, Felipe sugeriu que saíssemos para caminhar pelo bairro. Embora eu tivesse hesitado no início, aceitei, pensando que o ar fresco talvez ajudasse a clarear minha mente. Caminhamos em silêncio pelas ruas iluminadas pelos postes, falando de assuntos superficiais. Mas, em determinado momento, quando passávamos por um pequeno parque, Felipe parou e me olhou diretamente. Clara, eu não posso mais fingir que não sinto nada. As palavras dele me deixaram sem fôlego. Tentei responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele segurou minha mão com suavidade. Meu coração batia forte, e, embora eu soubesse que deveria me afastar, não consegui. Naquela noite, depois de nossa caminhada, voltei para casa completamente confusa. O ar ainda estava quente e úmido, como se o verão quisesse me lembrar de que não havia como escapar, nem do calor, nem dos meus pensamentos. Felipe e eu mal falamos no caminho de volta, mas o peso do que não foi dito era quase insuportável. Quando entrei no meu quarto, tentei me distrair lendo um livro, mas não conseguia me concentrar. Minha mente voltava repetidamente ao momento em que Felipe segurou minha mão no parque. A maneira como ele me olhou, a emoção na voz dele, tudo parecia tão presente, como se ele ainda estivesse ali. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ricardo ainda estava fora, e eu me sentia presa entre o vazio da ausência dele e a intensidade da presença de Felipe. Finalmente, apaguei as luzes e me deitei, esperando que o sono viesse logo. Mas meus pensamentos não me deixavam em paz. Quase à meia-noite, ouvi novamente passos no corredor. Meu coração começou a bater mais rápido, reconhecendo o som dos movimentos dele. Os passos pararam em frente à minha porta, e então ouvi uma batida leve. Clara, posso falar com você? A voz de Felipe era baixa, quase um sussurro, mas eu ouvi claramente no silêncio da noite. Por um momento, pensei em ignorá-lo, fingir que estava dormindo,
mas algo no tom dele me fez levantar. Caminhei até a porta e a abri, encontrando a figura dele na penumbra do corredor. Ele vestia uma camiseta cinza e uma calça de pijama, mas a expressão no rosto dele era séria, como se tivesse pensado naquilo por horas. O que foi, Felipe? Perguntei, tentando soar firme. Não consegui dormir. Preciso conversar com você, disse ele, e sua voz tremeu levemente. Deixei que ele entrasse, fechando a porta atrás de mim. O quarto estava iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela, criando sombras suaves nas paredes. Felipe ficou de pé, perto da cama, olhando para mim com uma intensidade que tornava difícil sustentar o olhar dele. Clara, não sei como dizer isso, mas não posso mais ignorar, começou ele, com a voz carregada de emoção. Desde que cheguei aqui, sinto que algo mudou. Você mudou algo em mim. Minhas mãos começaram a tremer levemente, e cruzei os braços, como se isso pudesse me proteger do que estava prestes a ouvir. Felipe, por favor, não continue, tentei interrompê-lo, mas ele balançou a cabeça. Por favor, me escute. Você é a única pessoa que está aqui por mim, a única que me entende. Não sei como explicar, mas sinto algo que não deveria sentir. As palavras dele caíram sobre mim como um peso insuportável. Queria dizer algo, qualquer coisa, para pará-lo, mas não consegui. Os olhos dele estavam cheios de sinceridade e algo mais, algo que me fazia sentir vulnerável. Ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. Minha respiração ficou mais rápida, e meu corpo se tensionou, como se estivesse presa em um lugar de onde não podia escapar. Felipe, isso está errado, sussurrei, mas minha voz mal era audível. Eu sei, mas não consigo evitar, respondeu ele, enquanto sua mão subia lentamente e tocava meu braço. O toque foi tão suave que parecia um sonho, mas o efeito foi imediato. Um arrepio percorreu meu corpo, e por um momento, o mundo ao redor deixou de existir. Antes que pudesse reagir, senti os lábios de Felipe tocarem os meus. Foi um gesto suave, quase hesitante, mas suficiente para desencadear um turbilhão de emoções dentro de mim. Quis detê-lo, mas minhas mãos, em vez de empurrá-lo, agarraram a camiseta dele, como se meu corpo estivesse agindo por conta própria. O beijo se intensificou, e por um instante, deixei-me levar. O calor da pele dele, o ritmo da sua respiração, tudo parecia amplificado na penumbra do quarto. Mas então, a realidade me atingiu como um balde de água fria. Afastei-me abruptamente, com o coração disparado. Não, não podemos fazer isso, disse, recuando até encostar na parede. Minha voz tremia, e meus olhos se encheram de lágrimas. Felipe me olhou, a expressão dele era uma mistura de arrependimento e desejo. Desculpa, não queria te deixar desconfortável, mas precisava que soubesse como me sinto, disse ele, baixando o olhar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Finalmente, ele deu um passo para trás e saiu do quarto, deixando-me sozinha na escuridão. Na manhã seguinte, eu me sentia exausta, como se não tivesse dormido a noite toda. Tentei agir com normalidade enquanto preparava o café da manhã, mas quando Felipe entrou na cozinha, meu corpo se enrijeceu automaticamente. Bom dia, disse ele, evitando olhar diretamente para mim. Bom dia, respondi, ocupando-me com as xícaras e os pratos. O café da manhã transcorreu em um silêncio desconfortável. Toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia um nó no estômago. Finalmente, terminei de comer e me levantei da mesa, fingindo que precisava cuidar de algo no quintal. Passei o resto do dia tentando me distrair com as tarefas da casa, mas minha mente voltava constantemente ao beijo da noite anterior. Como eu havia permitido que algo assim acontecesse? O que eu faria agora? Ricardo voltaria em poucos dias,
e eu não podia continuar fingindo que nada havia acontecido. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi novamente passos no corredor. Meu coração começou a bater mais rápido, mas desta vez não houve batida na porta. Os passos pararam, e logo depois, ouvi-os se afastarem. Fiquei olhando para o teto, sentindo-me presa em um mar de emoções contraditórias. Os dias seguintes ao beijo se transformaram em um turbilhão de emoções. Ricardo ainda não havia voltado, e o silêncio da casa parecia aumentar o peso do que havia acontecido. Felipe e eu tentávamos evitar nos olhar por muito tempo, como se isso pudesse apagar o que tinha ocorrido. Mas, por mais que eu tentasse me convencer de que estava tudo sob controle, sabia que havia uma fissura invisível crescendo entre nós. Naquela manhã, enquanto estava na varanda regando as plantas, ouvi a porta da frente se abrir. Ricardo só voltaria no fim de semana, então eu não esperava ninguém. Virei a cabeça e vi Felipe entrando acompanhado de uma garota. Ela era alta, tinha cabelos escuros e usava um vestido azul justo que destacava sua figura. Sua risada ecoava pelo corredor enquanto conversavam sobre algo que eu não conseguia ouvir. Por um momento, senti um leve alívio. Talvez essa garota, quem quer que fosse, desviasse a atenção dele e colocasse um fim na tensão entre nós. No entanto, quando nossos olhos se encontraram, notei algo no olhar dele que me fez duvidar. O sorriso dele não era tão despreocupado quanto o dela. Havia algo mais, algo que só eu podia perceber. Oi, Clara, disse ele, com um tom casual, enquanto deixava suas coisas no sofá. Esta é a Natália, uma amiga da faculdade. Prazer, respondi, esboçando um sorriso que não chegou aos meus olhos. Durante o resto do dia, tentei me manter ocupada, mas não conseguia ignorar o desconforto que sentia ao saber que estavam juntos. Não era ciúme, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Era algo mais profundo, uma sensação de que o que aconteceu entre nós não havia desaparecido, mas estava apenas enterrado sob a superfície. À noite, depois que Natália foi embora, Felipe me encontrou na cozinha enquanto eu guardava os pratos. Ficou incomodada por eu ter trazido a Natália? Perguntou diretamente. Virei-me para ele, surpresa com a pergunta. Não, por que eu ficaria? Menti, tentando parecer indiferente. Não sei. Parecia um pouco distante. O tom dele era calmo, mas havia um leve tom de provocação no olhar, como se ele quisesse me tirar da minha fachada. Coloquei o prato que segurava de lado e cruzei os braços, encarando-o. Felipe, não torne isso mais complicado do que já é. O que aconteceu foi um erro, e precisamos superar. Ele deu um passo em minha direção, reduzindo a distância entre nós. E se eu não quiser superar? Perguntou, com uma sinceridade que me desarmou. Por um momento, pensei em recuar, mas fiquei imóvel. Meu coração batia acelerado enquanto eu tentava encontrar as palavras certas. Você não tem escolha, respondi finalmente, com mais firmeza do que realmente sentia. Felipe me olhou por alguns segundos antes de assentir lentamente. Então, deu meia volta e saiu da cozinha, deixando-me com uma mistura de alívio e inquietação. Quando Ricardo finalmente voltou, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Recebi-o com um abraço, fingindo que tudo estava bem, mas minha mente continuava dividida. Toda vez que via Felipe, sentia um nó no estômago, temendo que ele pudesse dizer ou fazer algo que nos entregasse. Ricardo parecia mais relaxado do que o normal, provavelmente porque não suspeitava de nada. Passamos os dias seguintes saindo para jantar e colocando as conversas em dia sobre o trabalho dele, mas, sempre que tentava aproveitar esses momentos, minha mente voltava ao que havia acontecido na ausência dele. Uma noite, enquanto Ricardo trabalhava no escritório de casa, fui até a sala para pegar um copo de água.
Encontrei Felipe sentado no sofá, assistindo à televisão. Ele usava uma camiseta branca e shorts, e sua postura relaxada contrastava com a tensão que eu sentia. Não consegue dormir? Perguntei, tentando soar casual. Não muito, respondeu, virando a cabeça para me olhar. O olhar dele era intenso, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como começar. Sentei-me na poltrona oposta, segurando o copo com as duas mãos. Clara? Disse finalmente, quebrando o silêncio. Sim. Respondi, sem desviar o olhar do copo. Nunca quis tornar isso difícil para você. Mas, também não posso fingir que não sinto o que sinto. As palavras dele me deixaram sem fôlego. Fechei os olhos por um momento, tentando me acalmar antes de responder. Felipe, por favor. Isso não pode continuar. Precisamos esquecer, pelo bem de todos. Ele assentiu lentamente, mas sua expressão mostrava que não estava convencido. Levantei-me rapidamente, deixei o copo na mesa e saí da sala antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. No dia seguinte, enquanto Ricardo estava no trabalho, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo com esse peso. Precisava encontrar uma maneira de recuperar o controle da minha vida e do meu casamento. Decidi falar com Felipe naquela tarde, estabelecer limites claros e garantir que ambos estivéssemos na mesma página. Quando o encontrei no quintal, ele estava regando as plantas, com uma expressão tranquila que me fez hesitar por um momento. Mas sabia que não podia mais evitar essa conversa. Felipe, precisamos conversar, disse, cruzando os braços para esconder o quanto estava nervosa. Ele deixou o regador de lado e virou-se para mim, esperando que eu continuasse. Não podemos continuar assim. O que aconteceu entre nós foi um erro, e não podemos permitir que isso destrua nossas vidas. Felipe me olhou por alguns segundos antes de responder. Eu entendo, Clara. Mas não posso prometer que meus sentimentos vão desaparecer de uma hora para outra. A sinceridade dele era desarmante, mas eu não podia me permitir vacilar. Isso não importa. O que importa é que respeitemos os limites. Isso não pode acontecer de novo. Ele assentiu, embora seu olhar refletisse uma mistura de tristeza e resignação. O ambiente em casa tinha se tornado insuportável. As palavras não ditas e os olhares carregados de tensão entre Felipe e eu acumulavam-se como um peso invisível que parecia preencher cada canto. Ricardo, por sua vez, não suspeitava de nada. Ou talvez simplesmente não quisesse perceber. Eu estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sabia que precisava pôr um fim a isso de uma vez por todas, mesmo que isso significasse quebrar algo dentro de mim. Era sábado à tarde, e Ricardo havia saído para fazer compras. Aproveitei a ausência dele para organizar a casa, tentando distrair-me dos pensamentos que me atormentavam. Enquanto limpava a sala, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Felipe parado na porta. Ele usava uma camiseta preta e jeans ajustados. Seu olhar estava fixo em mim, e algo na expressão dele me fez sentir uma mistura de nervosismo e antecipação. Podemos conversar? Perguntou ele, com uma voz tranquila, mas séria. Deixei o pano que segurava na mão e olhei para ele. Sabia que essa conversa era inevitável, mas não estava preparada para enfrentá-la. Felipe, acho que já falamos o suficiente, respondi, tentando soar firme. Não, não falamos, disse ele, entrando na sala e se aproximando lentamente. Você continua agindo como se nada tivesse acontecido, mas eu não consigo fingir. Suspirei profundamente, sentindo que o ar nos meus pulmões não era suficiente. Cruzei os braços, tentando manter uma barreira entre nós. O que você espera que eu diga? Perguntei,
levantando a voz mais do que pretendia. O que aconteceu foi errado, e nós dois sabemos disso. Não há mais nada para discutir. Felipe parou a poucos passos de mim, e seu olhar se suavizou. Por alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Então, finalmente, ele quebrou o silêncio. Só quero que saiba que nunca quis te machucar. O que sinto é real, mas entendo que isso não tem futuro. As palavras dele me tocaram mais do que eu esperava. Por um momento, abaixei a guarda, e ele percebeu. Deu mais um passo em minha direção e estendeu a mão, mas antes que pudesse me tocar, afastei-me rapidamente. Não torne isso mais difícil, Felipe, sussurrei, com a voz trêmula. Por favor. Ele assentiu lentamente e saiu da sala, deixando-me com o coração acelerado e as emoções à flor da pele. Naquela noite, enquanto jantávamos os três juntos, Ricardo começou a falar sobre um novo projeto no qual estava trabalhando. O entusiasmo dele era contagiante, mas eu mal conseguia me concentrar nas palavras. Sentia o olhar de Felipe sobre mim, embora ele fizesse um bom trabalho fingindo normalidade na frente do pai. Clara, está tudo bem? Perguntou Ricardo de repente, notando meu silêncio. Sim, estou bem. Só um pouco cansada, respondi com um sorriso forçado. Depois do jantar, Ricardo foi para o escritório trabalhar mais um pouco. Felipe e eu ficamos sozinhos na sala. A tensão era insuportável, mas nenhum de nós tinha coragem de dizer qualquer coisa. Finalmente, levantei-me e murmurei um boa noite antes de ir para o meu quarto. Precisava de distância, de tempo para pensar, mas sabia que não poderia evitar essa situação para sempre. À meia-noite, quando eu estava prestes a adormecer, ouvi passos no corredor. O som parou em frente à minha porta, e então houve uma batida suave. Clara! Era a voz de Ricardo. Meu coração deu um salto. Levantei-me rapidamente e abri a porta, encontrando a silhueta dele na penumbra do corredor. Sua expressão era séria, e algo em seus olhos me fez sentir que ele sabia mais do que estava dizendo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando soar casual. Tem algo que você precisa me contar? Perguntou ele, ignorando minha pergunta. Minha mente ficou em branco. Por um momento, pensei em mentir, em negar tudo, mas algo no tom dele me fez hesitar. Não sei do que você está falando, respondi finalmente, mas minha voz tremeu levemente. Ricardo me olhou fixamente por alguns segundos antes de suspirar e baixar o olhar. Só quero saber a verdade, Clara. Não minta para mim. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Finalmente, desviei o olhar, incapaz de sustentar o dele. Ricardo assentiu lentamente, como se minha reação tivesse confirmado suas suspeitas. Vamos falar sobre isso amanhã, disse ele antes de se virar e ir embora, deixando-me sozinha na escuridão. Na manhã seguinte, quando acordei, a casa estava incomumente silenciosa. Ricardo havia saído cedo, e não havia sinal de Felipe. Senti um peso no peito, uma sensação de que algo importante estava prestes a mudar. Quando finalmente vi Felipe, ele estava na porta, com uma mochila no ombro. Sua expressão era séria, mas havia uma calma em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Você vai embora? Perguntei, embora a resposta fosse evidente. Sim. Acho que é o melhor para todos. Preciso de tempo para pensar, e você também. Quis dizer algo, pedir para ele ficar, mas sabia que ele tinha razão. Em vez disso, assenti e o observei sair pela porta, sentindo como se uma parte de mim estivesse indo junto com ele. Naquela noite, quando Ricardo voltou, sentou-se em frente a mim na sala, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Clara, quero que seja sincera comigo, disse ele,
com um tom calmo, mas firme. O que aconteceu enquanto eu estava fora? O silêncio na sala era quase insuportável. Sabia que aquela era minha última chance de decidir que caminho seguir, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Finalmente, abri a boca para falar, mas antes que pudesse dizer algo, Ricardo se levantou e me interrompeu. Talvez eu não queira saber, disse ele, antes de ir para o quarto. Fiquei sentada no sofá, sentindo que o peso das minhas decisões ainda não havia chegado ao fim. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.